Vocês não sabem o que me aconteceu. Tem dessas coisas na gastronomia, né? Eu fui para um restaurante aqui em Brasília, tanto é que eu tô com essa camisa, daqui a pouco eu falo sobre ela, que representa muito Brasília. E eu fui lá provar pedi um risoto. Um risoto de tomate seco. Testando, enfim. E aí queria uma coisa diferente, vi lá, achei a composição interessante e pedi o risoto. Sem saber o que tinha de ingredientes. E aí o garçom trouxe, né? Eu provei o risoto, diga-se de passagem, muito bom mesmo. E eu peguei os ingredientes, vi mais ou menos o que era e estou aqui testando junto com vocês hoje o prato de hoje, que é um risoto, tá? Com rúcula, que eu estou usando, tomate seco, era um risoto de tomate seco, parmesão, obviamente, para o meu risoto, manteiga, caldo de legumes, aquele caldo de legumes que eu sempre faço, vinho branco, um arroz específico, né? O arroz pode ser o arbóreo ou o canarole, que é o que eu estou usando, canarole, e vamos ver se faz, pelo menos a minha lembrança, vai ser exatamente correta dos ingredientes, dos sabores que estavam naquele risoto, e é o que eu vou preparar para vocês hoje. Enquanto isso, vou aqui me servindo um vinho, tá? E vamos começar aqui os ingredientes, limpar aqui minha cebola, é uma meia cebola cortada em fatias bem pequenininhas, brunoise, né? O tipo de corte é brunoise. Eu sempre gosto de cortar a cebola, sabe? Sempre assim. Acho que facilita muito. Quanto mais perto dos gumes você fizer, melhor. Aqui segura, né? Tem gente que fica às vezes querendo saber como é que pode cortar um alho bem rápido. Então, um segredozinho não tem muito a fazer não. Ó. Tira uma ponta, tira outra, espreme com a faca. Tá? E aí, ó, só cascas. Pode ser um pedacinho bem pequenininho, para que ele fique, não apareça no sabor, na mordida, não ficar aquela coisa muito... Eu não gosto de triturado não, nem a cebola, nem o alho não. Acho que perde um pouco o sabor, que vai sair muito líquido e vai perder. Então aqui são duas cabeças de alho, 2 dentes de alho, né? Mesmo processo. Portanto, a casca saiu, ó. Tira completamente. Não vou querer. Se bem que tem algumas receitas, e até em chefe de alta gastronomia, que eles gostam de fazer a receita, quando não vai estar o alho absorvendo dentro do prato, eles fazem a receita inicialmente, quando é só para saborizar e sentir o alho, com casca e tudo, tá? Não é tão criminoso você fazer isso numa receita, não. De fato, não é não. Mas, obviamente, se você não for usar o alho dentro do processo. Pronto, o que eu tinha de cortar, eu já cortei a minha cebola. Vixe Maria, tô derramando tudo hoje, hein? Faz parte. Será que é a preguiça, hein? Horário. Enfim, às vezes a gente tá meio cansado do dia a dia. Mas cozinhar é uma terapia, não deixa de ser. Tá? Vou deixar aqui essa cabeça de alho aqui que eu não vou usar. Eu também vou tirar. Colocar aqui. Tá aí todos os ingredientes. O que é lixo vai pro lixo. E agora eu vou tirar os anéis pra gente fazer os outros cortes que estão precisando. Vou pegar aqui a rúcula. A rúcula é quanto você queira. Eu gosto muito de rúcula. Você poderia usar aqui nessa receita, se caso você queira. Mas como a receita original do que eu comi foi rúcula, mas você pode, dependendo do que você queira, sabor mais intenso ou menos intenso, você pode utilizar... Não usa o talho da rúcula, tá? Essa parte aqui fica muito mais amarga. A rúcula, de certo modo, já tem um sabor muito forte. Então, lá no risoto, tinha para complementar, acho que tá até para dar uma beleza da cor do prato. Né? E como a gente tá falando em Copa do Mundo, seleção brasileira, né? Eu já fui mais torcedor, hoje quase nada. Mas, enfim, quem quer seria um prato para a Copa do Mundo, porque o risoto vai ter o vermelho, obviamente, né, por conta do tomate seco, mas o próprio risoto vai ficar amarelo por conta do caldo de legumes e a rúcula verde vai dar uma tonalidade bem interessante para o prato. Deixa eu jogar aqui um pouco de água que tem aqui dentro. E vou deixar aqui para a gente colocar por último
tá? Lembrando que ervas frescas a gente sempre coloca por último dentro de uma receita. Porque ela fica logo murcha, né? Desaparece e tal. Então, você deixa para usar a rúcula por fim do prato. Praticamente meio como trazer o sabor dela e uma ornamentação diferente dentro do meu risoto. Tá? Eu vou só limpar aqui, limpando a área aqui, né? E aqui é uma coisa desse prato que vai dizer muito sobre. Como eu vou fazer o camarão, e geralmente camarão eu quero fritar, né? Eu quero fazer isso. Eu posso usar o azeite diretamente, vou usar a manteiga para aquele processo que eu falei da manteicatura, tá? Mas eu peguei um tomate seco, não tão seco assim, porque ele está em conserva. Por que a ideia do tomate em conserva? Porque o próprio óleo que está nele, né? Eu vou aproveitar para fritar o meu camarão, tá? Então por isso que ele não está tão seco assim. Eu aconselho que esse tipo de prato a gente pega justamente com esse óleo, porque esse óleo vai servir para tanto para o camarão como para torrar o meu arroz. Tá? Eu vou cortar aqui em pedaço pequeno. Imagina, mais um corte no meu dedo, o dedo pendurado novamente. Pronto, corre para a UPA de novo, o médico lá dizer que vai cortar. Ainda bem que tem super bunda aí. Se precisar, vai que, né? Vou tirar aqui a limpeza. Fazer aqui o processo de asepsia. E agora eu vou pegar aqui minha panela, tá? Para que a gente possa esquentar o caldo de legumes. Vou trazer ele aqui. Aqui está o caldo de legumes pronto, que vocês já sabem como é que eu preparo, tá? Tá aí. E vou pegar aqui a frigideira, mas é uma frigideira alta, porque eu prefiro fazer isso para manter o arroz. Tá? Vou deixar aqui guardado um pouquinho, enquanto esquenta ali o caldo de legumes. Panela é boa, é outra coisa. Liguei aqui o fogo, vou deixar esquentar pra gente colocar, ó, o próprio óleo do meu tomate seco e a gente esquentar os camarões. No próprio tomate seco, para colocar o meu camarão. Veja que está ficando o processo de caramelização de um lado e do outro. Lembre-se que camarão é muito rápido, tá? O fogo dele tem que ser 1, 2 minutos, ele já está pronto. Ele vai ficar totalmente emborrachado. Então aqui, ó, o camarão já está aqui no ponto. Vou recolher o camarão. Vou retirar aqui o camarão. Completamente todos os pedaços. Tá? Vou colocar agora a cebola. Meia cebola picada, brunoise. Tá mais um pouquinho aqui do meu óleo do próprio tomate seco. Como a cebola é mais dura do que o alho, eu vou segurar ela um pouco. Mais tempo, vou baixar o fogo aqui um pouquinho. Enquanto isso, está ali o caldo de legumes no ponto. Tá? Eu agora vou acrescentar o alho. Quando você faz isso, eu vou buscar aqui o resto das coisas. E aqui eu vou colocar aqui o arroz. Que eu vou dar uma torra nele para liberar o amido, tá? Como foi um pouco mais de arroz, eu vou colocar mais um pouquinho já do próprio tomate. E agora eu vou colocar aqui o vinho. Se você perceber aqui, ó, ele tá bem queimadinho já, o arroz. E ele já soltou bem o amido. Vou colocar aqui o vinho. E ele vai... Se você estiver cozinhando perto assim, só o aroma que sente do vinho, você vai ficar bebendo. Vai subir aquele aroma. Vou deixar agora só para um pouco para ele evaporar. E sumir completamente. Quando o vinho evaporar,
Aí é chegado o momento de colocar o meu caldo de legumes que está ali já do outro lado. Eu vou botando concha por concha, tá? Para que a gente faça. Deixa só evaporar. E aí agora o segredo é ir mexendo. Depois eu vou colocar o meu tomate seco, né? O queijo parmesão e a minha manteiga para finalizar quando ele estiver bem no ponto. Então veja que está sendo evaporado o vinho que eu estou colocando. Eu vou terminar o cozimento do meu risoto com o meu caldo de legumes, vou botando concha por concha e não vou botando muito para não perder e ele não ficar muito mole, ele tem que ficar al dente. Nos processos finais é justamente onde você vai colocar o meu tomate seco, a minha manteiga e o queijo parmesão e eu finalizo com a rúcula. Mas antes disso eu tenho que estar com o arroz bem no ponto. E para isso, já que já evaporou aqui o meu vinho e agora eu vou colocando aqui concha por concha para que ele vá fazendo o cozimento, tá? Coloco mais ou menos um dedo do caldo para ficar em cima e aí ele vai fazendo o cozimento e eu vou fazendo sempre mexendo para que ele não grude e fique liberando sempre o amido, tá? Mas veja que necessariamente eu estou deixando o caldo de legumes quente. Ferveu e eu estou deixando na temperatura, mantendo o caldo de legumes para ir colocando aqui dentro do meu risoto. Então vamos deixar aqui ele evaporar de novo, diminuir, baixar, reduzir, vou colocando o caldo de legumes passo a passo, até que ele fique al dente e fique bem perfeito. Eu não coloquei sal porque eu vou deixar para acertar o sal no processo final, quando já tiver com molho. Até porque alguns ingredientes que eu estou colocando, o próprio queijo parmesão, o próprio tomate seco, ele já está um pouco salgado, então aí vai depender muito do que você queira. E eu sempre aconselho que não se utilize muito sal mesmo não, tá? Mas enfim. Tem gente aí que tá aqui no estúdio aqui reclamando porque tá dizendo que eu tô mentindo porque eu uso muito sal, mas é mentira, eu não uso muito sal. Mentira, eu uso. Mentira, eu não uso. Enfim, fica essa dúvida. Será, né? Mas de fato eu não gosto de cozinhar com sal não. Eu gosto de acertar o sal no fim do processo. E agora eu vou colocar o camarão com todo o líquido, tá? Vou misturar aqui. Vou colocar também o meu tomate seco que eu cortei. Vou misturar aqui. Veja que já está aqui no ponto. Veja que eu estou tratando de uma frigideira que tem um fundo duro. Então vou desligar agora, é o processo que eu desligo. Onde eu vou colocar a manteiga, tá? Para fazer aquele processo que você já conhece, que é de manteigatura, mas veja que tá com fogo desligado, hein, gente? Que vou misturar aqui, ó. A própria manteiga vai fazer esse processo. A manteiga congelada e por último o queijo, que é para dar todo o sabor. Veja que tudo isso, tanto o queijo como a manteiga, eu já coloquei no fim, aproveitando só a quentura da minha frigideira. Tá aqui o risoto. Se você ver, ele já tá num ponto aqui completamente. E agora eu vou colocar a minha rúcula, que é para dar aquele sabor todo diferente. E a cor do verde e amarelo para o risoto. Tomate seco com rúcula para a Copa do Mundo. Então, vamos aqui tirar. Já chegou aqui no ponto. Eu fiz muito dessa vez, tá? Então é um risoto que tá bem... Vou espalhar aqui bem no prato. Por último. E agora eu vou servir, tá? Tá só um pouco, pegando de cada um. E agora o momento final, o momento da prova.